da seara do Senhor, quando os homens, quando os servos dormiram, né? A Bíblia diz que o inimigo foi e plantou joio ali. Os irmãos estão entendendo a parábola? Né? E eles chegaram: Senhor, tu não plantaste boa semente no teu campo? De onde veio este joio? Quando vocês dormiram, né? Quando dormimos, veio o inimigo e plantou o joio. Senhor, então vamos lá arrancar o joio. Não. Para que não arranques o joio, arrancando o joio, arranque também o trigo. Amados, não somos nós que podemos discernir entre joio e trigo. Não. Quem discerne isto é o Senhor. O Senhor sabe quem é o trono, né? Quem é o templo, morada do Espírito Santo. Quem é aquele que guarda o nome do Senhor, que não nega a fé, não nega os ensinamentos da palavra de Deus. Deus é que sabe discernir daquele que está ao nosso lado e é o trono de Satanás. Isso não tem nada a ver. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Amados, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém. O que eu quero é chamar a atenção dos irmãos e de todos aqueles que vierem a ouvir esta mensagem, que dentro da igreja existe um trono de Satanás. Que quando sempre tem, não posso esquecer, eu e mãe Elaine fomos uma igreja há um dia desse aqui, e as crianças corriam de um lado para o outro, atrapalhando, bagunçando. Isto é a vontade de Deus? Não. Mas eu não posso chamar a atenção da criança que os pais vão embora. O que o pastor tem que zelar é pela doutrina da igreja. A alma que foi embora é porque não pertence ao Senhor. Às vezes nós temos, o pastor, às vezes tem medo de ofender as pessoas e ele nunca mais voltar à igreja. O que mantém a alma dentro da igreja é a doutrina santa, porque é a força e o consolo do Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja Deus. Conheço um irmão, hoje ele é pastor, que passou vergonhas tremendas dentro da igreja. Porque ele caiu em tentação. E ele não podia abrir a boca, que o pastor mandava ele calar a boca. Você não tem direito de falar nada aqui, fica calado. Quer dizer, em outras palavras, você só entra aqui porque eu não posso impedir, mas calado você tem que ficar. Este pastor, que assim tratou com ele, está desviado. Ele está de pé. Aleluia. Por isso, amados, nós não podemos discernir entre trigo e joio. Porque quem está, às vezes, ferido hoje, escandalizando hoje, amanhã pode ser uma bênção para a igreja. Amém. E se expulsa da igreja, né, quer dizer, está arrancando o trigo. Está arrancando o trigo. Foi com o intuito de arrancar o joio e arrancou o trigo. E às vezes quando se arranca um joio, às vezes arranca a família toda. E às vezes muitos daqueles filhos ali são frutos maravilhosos para a igreja na manhã, são trigo. Aleluia. Não foi isso que Deus fez? Ele não suportou Israel no deserto até que os filhos crescessem? Não foi? Morreram todos no deserto. O joio acabou no deserto. Mas o trigo atravessou o Jordão. Glória a Deus. Amém? Porque Deus que faz a sua obra. Amados, a obra é do Senhor, pertence ao Senhor. A obra não pertence a nós, pertence a Deus. A Bíblia diz que o ímpio, né, não permanecerá para sempre na congregação dos justos. Não permanecerá significa que está. São tronos de Satanás dentro da igreja. Mas sabe quem vai arrancar? Deus. Amém. Ele vai arrancar, porque ele diz, não permanecerá. Aleluia. Né? E a igreja de Pérgamo, ele continua falando, o lugar que habita é o trono de Satanás. Né? Arrepende-te, pois, senão, versículo 16, arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amados, já vi pregadores falando, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver nossos pais, que foram santos, que converteram, né? Os pais que eram crentes, nós vamos ver nossos irmãos, nós vamos ver nossos pastores. Isso é ensinamento humano, isso é ensinamento de homem, isso é mentira. Isso são pensamentos de homens. Sabe por que a Bíblia diz que lá não se casam nem se dão em casamento? São todos como anjos, certo? Não existe lá homem, mulher, não, são anjos do Senhor. É a noiva do Senhor, né? Como pode a irmã Elaine partir, né? Chegar lá e encontrar a sua mãe e reconhecer a sua mãe, sendo que a sua mãe partiu com 42 anos, a irmã Elaine já está com 52, né? Como pode isso, né? Mães que morreram com 25, 30 anos e filhos que já estão com 60, 70 anos e às vezes quando parte com 80 anos e chega lá vai encontrar praticamente uma menina, mamãe, papai, né? Um velho aí de 80, 90 anos, encontrar seu pai com 50 anos. Gente, isso é ensinamento humano, isso é ensinamento de prostituta. Como a igreja, como a palavra de Deus nos diz, saiu dos ensinamentos da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz, né, que coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não adianta nós queremos imaginar. O que nós devemos cada dia querer é ser fiel ao Senhor. Saber, Senhor, eu tenho certeza que eu não consigo nem imaginar o que o Senhor tem preparado para mim se eu vencer. Não é ver meu pai, não é ver minha mãe, não é ver meu irmão, minha irmã, meu pastor. Não. Deus tem coisas muito maiores para ver. Né? Amém. Aleluia. E a igreja de Tiatira, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha que maravilhoso. Deus falando: conheço o teu trabalho, o teu serviço, as tuas obras, a tua fé, conheço a tua perseverança, né? E sei que as tuas últimas obras são maiores. São maiores. Você agora é melhor do que antes. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a lanço no leito de dores, numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e a darei a cada um segundo as suas obras. Uma igreja gloriosa, cheia de obras, com muita fé, perseverança, muito trabalho, mas suporta, né? Suporta a Jezabel, suporta a prostituição dentro da igreja. Não somente o sexo, mas tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus, a idolatria, né? A fornicação, né? Jovens, né? Dentro da igreja que praticam sexo às escondidas. Às vezes o pastor toma conhecimento, mas mantém uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja trabalhadora, mas suporta os erros dos outros. Aleluia. Suporta, né,
aqueles que praticam, que têm adulterado a palavra de Deus. Mas Deus fala assim: ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins, eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Deus conhece os nossos corações. Deus lê, conhece a nossa mente, os nossos pensamentos. Amados, nós enganamos todo mundo, qualquer um. Nós podemos enganar a nós mesmos, como a Bíblia diz, que o nosso coração é enganoso, mas a Deus nós não enganamos. Nós podemos pensar que somos salvos e vivemos esta alegria, vivemos esta esperança, mas a Deus não. Foi por isso que está escrito, é um alerta para nós, daqueles que vão chegar naquele dia e dizer que falou em línguas, profetizou, que Deus ensinou nas suas praças, né? E ele vai lá: para trás de mim, malditos, praticadores da iniquidade. Amados, nós estamos nos dando com um Deus soberano, amém, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Nós enganamos a nós mesmos, a Ele não. Ah, eu ganhei muitas almas para o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para Deus isso não significa nada, se nós não somos fiéis a Ele. Um marido pode ter uma esposa maravilhosa, carinhosa, devota, né? Que ali sempre servindo ele, e ele trabalhando, mas quando ele vai trabalhar, ela o trai. Ele não sabe, mas o dia que ele descobrir, ele põe ela para fora. Todo aquele carinho, todo aquele amor, toda aquela dedicação dela, aquilo era farsa. Amados, e é assim que Deus vê com os falsos adoradores. Estão com Deus por interesse. Esposas que estão com seus maridos por interesse. Maridos que estão com a sua esposa por interesse. Então, pessoas que estão com Deus por interesse, pelo que Deus pode fazer por eles, mas não pelo que eles podem fazer por Deus. Não é isso? Aleluia. Ah, bendito seja Deus. Esta é a igreja de Tiatira, né? Conheço as tuas obras, os teus serviços, e as tuas obras são mais numerosas. Versículo 24. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, que não aceita esta fornicação, e não conheceram as chamadas das profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nós vamos parar por aqui, né? Com a graça de Deus, no próximo estaremos dando continuidade, mas o que importa, amados, é que a palavra de Deus diz a cada igreja: ao que vencer. Ao que vencer, ao que chegar ao fim. Por isso o apóstolo Paulo dizia, né? Apóstolo Paulo, aquele que pregou o evangelho por vários continentes, aquele que foi apedrejado, açoitado várias vezes, expulso, esbofeteado, espancado até a morte, até quase a morte, porque pensaram que ele estava morto, só por isso pararam de apedrejar, né? Aquele homem que nós admiramos, ele dizia: eu tenho que tomar cuidado para depois de pregar a muitos, né? Depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ser condenado. Tenho que tomar cuidado.
Eu tenho que tomar muito cuidado para que depois de pregar a outros eu mesmo não venha a ser condenado. Agora eu falo por mim. Eu tenho que tomar cuidado. Para quantas pessoas eu preguei? Não sei. Não posso. Deus é que sabe. Fiz programas de rádio. Só não fiz programas de televisão. Fiz programas de rádio todos os dias. Chegava a milhares e milhares de pessoas. Depois preguei na internet e chegou para o mundo inteiro. Por quantas pessoas eu preguei? Isso é cada pastor. Isso é cada irmão pregador. Cada irmã que faz visita, que já foi em hospitais, visita as casas. Estou falando no passado porque o momento não é propício. Né? Quantas pessoas nós temos pregado? Irmão Carlos, quantas pessoas você já pregou? Irmão Rafael, seus amigos, o William, irmã Elaine, Kelly, Kênia. O apóstolo Paulo dizia, tenho que tomar cuidado, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser condenado. Então, amados, nós temos que tomar cuidado, para que depois de tanto pregar, depois de tanto orar, depois de tanto jejuar, depois de tanto adorar, cantar louvores ao Senhor, não sermos condenados. Nós não somos salvos por fazer parte de uma igreja. Nós somos salvos se nós formos a igreja do Senhor. Amém. Individualmente, somos a igreja do Senhor. Como nós lemos no início, né? Ele, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Plural, singular. A minha igreja, uma igreja só. E depois, né? Efésios 5 e 26, diz que a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja que o Senhor vai apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa, igreja santa, igreja sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Os irmãos estão entendendo? Se nós queremos estar com o Senhor, temos que reconhecer com qual Deus nós estamos tratando. Porque a prostituta está tratando com o Deus deste mundo. É Deus. O Deus deste mundo. O Deus deste século, como a palavra de Deus nos diz. Mas o nosso Deus, ele é santo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ficar de pé. Algum irmão tem alguma dúvida? Pode falar. Uma colocação. Pode falar. Quando o pastor falou sobre aquela parte dos céus, né? Que eles falam, quando eu morrer, eu vou encontrar com a minha mãe, vou encontrar com meu pai, né? As pessoas, assim, têm a mente tão pequena, parece que é a mente pequena, né? Ou não examinam as escrituras corretamente. Porque na palavra de Deus fala que lá não haverá dor, não haverá choro. Então, por exemplo, se acaba, né? Chega ao fim, né? E uma mãe, se é como as pessoas dizem, uma mãe está no céu, ela tem 3 filhos, só 2 subiu. Ela não vai chorar por aquele que ela, se não subiu, vai estar no inferno. Então a pessoa, ela não parece que não examina a palavra de Deus corretamente. Quando ela fala que vai encontrar com o parente no céu, não existe isso. Porque se um não sobe, vai ter choro no céu. Exatamente. Né? Eu sempre penso nessa questão. Por isso que eu sei que realmente não vai. Ninguém vai conhecer ninguém. Porque senão acontece de ter o choro. Tristeza. Né? A tristeza. E é o que fala a palavra de Deus que não vai haver no céu. A palavra de Deus diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Lá não vai ter carne e sangue. Lá não vai ter sentimentos carnais. Amor a pai, amor a mãe, amor a filhos, como você está falando. Sentimentos carnais lá não haverá. Lá nós seremos a noiva, os salvos, né? Os salvos, retiro a palavra seremos como se eu estivesse me salvando. Não, mas os salvos serão a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor.
né? Então, nós vamos, eu vi um pastor falando uma vez sobre isso, que lá nós não vamos reconhecer as pessoas, nós vamos reconhecer aqueles que foram mais que vencedores. Amém. Todos que estiveram ali honraram, né, o seu compromisso com Deus. E a palavra de Deus nos diz, mas lá haverá multidões, né? Eu vi multidões. É claro que é multidões. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por que multidões? Mas são multidões que estão provindo, que veio desde a criação do mundo. A noiva, o casamento e os convidados, que são os profetas, os que se santificaram, né? Então, é multidão, mas em relação à humanidade, é o mínimo. Os irmãos estão entendendo? Expressando assim, suponhamos que o Carlos tenha 10 milhões de reais, amanhã ganha aí 10 milhões de reais. Amém, glória a Deus, que assim seja. 10 milhões de reais, né? O Rafael ganha 50 milhões de reais, o William 100 milhões de reais. Nossa, cada um tem uma fortuna maior que 100 milhões, irmão William. Mas chega aí para perto de um desses banqueiros, igual o último banqueiro que morreu. Sabe qual era a fortuna dele? 119 bilhões de reais. Agora, 119 bilhões. O que é os 100 milhões do William? Perto dos 119 bilhões do João não sei o quê. Os irmãos estão entendendo? É uma fortuna o que vocês ganharam. Certo? Mas para nós. Mas para aqueles que têm milhares de vezes mais, insignificante 100 milhões. 100 milhões é insignificante para muitos bilionários deste mundo. Insignificante. Amanhã perder 100 milhões não perdeu nada. Não fez diferença nenhuma na fortuna dele. Então, quando a Bíblia diz que João viu, né, milhares de salvos, são milhares, né, provinda desde a criação do mundo, né, por gerações e gerações e gerações e gerações, mas comparado com o número de pessoas que vieram a nascer neste mundo, aqueles milhares nos céus é o mínimo. Os irmãos estão entendendo? Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Vamos ficar de pé, né? E que Deus abençoe que vocês realmente ganhem esse dinheiro. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe e nos tem trazido cada dia, porque buscamos em Ti, queremos ser aperfeiçoados pelo Espírito do Senhor, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, purificados pela Tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos achados por Ti, tal qual o Senhor nos deseja achar. Bendito seja Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, continua operando maravilhas em nosso meio, nos ensinando, nos curando, nos libertando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos chegar à estatura de um varão perfeito diante de Ti e diante da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Você ia fazer alguma pergunta? Não. Aleluia. Glória a Deus.